Hoje vamos estar expondo Gênesis capítulo 12. A princípio estarei lendo do 1 ao 3. Olha, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Fala conosco esta noite com poder e graça. Estamos cientes, ó Deus, que quando queremos investir na família, estamos cientes, ó Deus, que quando queremos tratar dessa área, ó Deus, nós sofremos ataques dos mais diversos, quer seja no mundo em que nós vivemos, ou até mesmo no mundo espiritual. Nós estamos cientes de tudo isso, mas ao longo desse mês, que o Senhor possa nos fortalecer, e que possamos, ó Deus, guiados pelo Senhor e pela Tua Palavra, sermos ricamente desafiados a viver o Teu Evangelho de maneira genuína, que o Senhor transforme vidas, famílias, para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor ministre com poder, com graça sobre os nossos corações, e que o Senhor faça em tudo de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ao longo desses anos, todo mês de maio, a Igreja Presbiteriana do Brasil dá um enfoque maior à família. E assim como acontece em agosto, no mês de missões, não é que nós não tratamos da família nos outros meses e nem de missões nos outros meses. É que são 2 meses nos quais nós nos aprofundamos mais na temática, investimos um pouco mais de tempo, e tem sido assim ao longo desses anos aqui também, na Igreja Presbiteriana de Mandacaru. Trabalhamos já diversos temas ao longo desses anos. No entanto, desde o ano passado, iniciamos nesse período uma série de exposições no livro de Gênesis. E então nós entendemos que poderíamos trabalhar sobre as famílias que nós podemos observar aqui neste livro. Como já tínhamos tratado muito sobre Adão e Eva, nós começamos em Noé. E este ano, pela graça de Deus, vamos falar um pouco sobre a família de Abraão. Gênesis, irmãos, é o primeiro livro da Bíblia. O seu nome em hebraico, Bereshit, significa princípio. Isso dá nome ao livro de Gênesis porque ele é o livro do princípio. Ele normalmente costuma ser tratado junto dos outros livros, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e nós chamamos esses 5 primeiros livros de Pentateuco, ou a Torá, ou a Lei, cuja sua autoria é atribuída a Moisés. Moisés escreveu estes livros para uma nação que havia ficado escrava no Egito por 400 anos, que fora liberta do Egito, que passou 400 anos perambulando pelo deserto e que estavam para entrar na terra prometida. E ele tinha muito que escrever, queridos irmãos, por volta do século XV a.C., para instruir este povo acerca de quem era o Deus dos seus pais.
e de como eles deveriam obedecer e servir a esse Deus. Moisés, então, de maneira inspirada, escrevendo para este povo, que estava para adentrar a terra prometida, vai contar histórias sobre Adão, sobre Noé, sobre Abraão. Nós podemos perceber que existem pelo menos 3 propósitos no livro de Gênesis: propósito teológico, histórico e pactual. Teológico, porque toda a humanidade deve saber que o Senhor é Criador. Assim, Deus é a figura central deste livro do começo ao fim. Histórico, porque é o único registro da verdadeira história de Adão e da raça humana, e da verdadeira história do Israel, ou do povo de Deus. E tendo em foco o propósito pactual, porque nós vamos perceber à luz de todo esse livro, como Deus firmou um pacto para com o seu povo, onde, a despeito da infidelidade deste povo, ele leva adiante a aliança que firmou com ele. O livro é basicamente dividido em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11. O que é que nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 11? Vemos lá no início como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou aquele casal, como foi tentado pela serpente, como eles desobedeceram, comeram do fruto proibido, como veio o castigo, e temos o relato da queda em Gênesis 3. No entanto, somos sabedores que em Gênesis 3 o Senhor fez uma promessa, que viria um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente e trazer vitória sobre o povo de Deus. Nós vimos então, a partir de Adão, o estabelecimento de uma linha de descendentes. A descendência da mulher. Nós vimos, começando por Adão, a quem foi confiada a promessa, a quem foram confiados o culto, a fé, o conhecimento do verdadeiro Deus, uma linhagem que vai de Sete, filho de Adão, até Noé. Nós tivemos a oportunidade de ver a fidelidade de Deus em preservar Noé e sua casa, quando o mundo estava completamente pervertido, depravado, quando o mundo caminhava para a perdição. Deus salva Noé e sua família daquele dilúvio, destruindo a humanidade, estabelecendo, queridos irmãos, uma aliança com Noé. Foi basicamente o que nós estudamos no ano passado. Nós vimos que mesmo depois desse juízo da parte de Deus, outra vez o mundo vai se corromper depois do dilúvio. E a corrupção no mundo atinge o clímax com a construção da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, que demonstra que depois de Gênesis 3, o homem está continuando a sua busca por ser um ser independente, autônomo em relação a Deus. E mais uma vez nós vemos o juízo de Deus sobre Babel, confundindo as línguas, espalhando a humanidade por todas as partes. A parte final de Gênesis capítulo 11, é onde nós podemos perceber que é uma descrição por parte de Moisés dos descendentes de Sem, mostrando que Abraão, este que adentrará na história aqui em Gênesis capítulo 12, ele é da descendência de Sem. Então, o que nós vemos em Gênesis capítulo 12 é o que nós poderíamos chamar de um novo início para a humanidade. Depois de Gênesis capítulo 3, o mundo está sempre, envolto no pecado. Nós vemos inúmeras maldições da parte de Deus. E aqui está Deus recomeçando mais uma vez. Deus querendo agora formar um povo, uma grande nação para si. E tudo isso vai passar pela vida e pela história de Abraão, que certamente é um dos personagens mais importantes de toda a história bíblica. Como disse o reverendo Montgomery Boyce, depois de Jesus Cristo, ou com exceção de Jesus Cristo, Abraão é provavelmente o personagem mais importante da Bíblia. Afinal, todos os cristãos
são justificados pela fé como Abraão e são chamados nas Escrituras como filhos de quem? Filhos de Abraão. Sem sombra de dúvidas, irmãos, esse será o nosso foco nos próximos 3 anos. Caminhar, então, durante o mês de maio, focando na família de Abraão, na sua vida, na sua história, de Gênesis 12 a 25. Teremos inúmeros desafios para entender um pouco da cultura daqueles dias. Teremos desafios exegéticos, teológicos, mas sem sombra de dúvidas iremos nos deparar com uma belíssima história, que é relevante não somente para a história da redenção, mas é extremamente importante para as nossas vidas, para a nossa vida em Cristo e com Cristo. E à medida que formos expondo a história de Abraão, pela graça de Deus nesse mês, estaremos procurando focar aplicações para o nosso contexto familiar. E sermos então desafiados também nesta área familiar, à luz das Escrituras, à luz da história, da vida, da família de Abraão. Hoje nós vamos começar em Gênesis capítulo 12. E ao longo desse período, dessas exposições, principalmente agora, quando o nosso personagem principal, Abraão, ainda se chama Abrão, algumas vezes seu pastor vai confundir. Mas saiba que é o mesmo personagem. A mudança de nome se dará em um momento significativo lá na frente. Mas vamos começar então essa história com o chamado de Deus a Abraão. O chamado de Abraão. Vamos então ao versículo 1. Ouvir a palavra de Deus que diz assim. Leiam, por favor. Vamos lá? Ora. Disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É interessante, queridos irmãos, porque neste ponto do relato de Gênesis capítulo 12, nós vamos perceber que Abraão já está em Harã. Ou seja, o chamado de Abraão já havia acontecido antes deste momento em que ele se encontrava em Harã. É interessante nós vermos, por exemplo, em Atos capítulo 7, versículos 2 e 3, quem quiser pode abrir. Você vai perceber no sermão de Estevão, o diácono, se dirigindo aos judeus ali, Estevão diz o seguinte: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tanto que a expressão utilizada aqui na língua hebraica, disse o Senhor a Abraão, também pode ser traduzida como o Senhor tinha dito a Abraão, mostrando que o chamado de Deus a Abraão aconteceu em Ur dos Caldeus, e que agora está sendo explicado enquanto ele habitava ali em Harã. Lembremos, queridos irmãos, que Abrão era da descendência santa que vimos nos capítulos de 1 a 11, o qual começou com 7, passou por Noé e chegou a 100. Entretanto, nós percebemos que a descendência dos setitas, a descendência da promessa, havia se corrompido, tornaram-se idólatras. O verdadeiro conhecimento do povo de Deus estava restrito a poucas pessoas, e Abrão não era uma delas. De onde nós podemos perceber isso? Em Josué capítulo 24. Quando lá no capítulo 2 nós lemos no livro de Josué, que na época em que Abrão morava em Ur dos Caldeus, eles lidavam com a idolatria. Observe, Josué 24. Então Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Você percebe então que aquela linhagem do Senhor, de Sem, da qual Abraão faz parte, estava corrompida, sob muitos aspectos se tornaram idólatras. É interessante quando nós estudamos um pouco mais, percebemos que, segundo a tradição interpretativa dos rabinos, a palavra Abrão significa pai elevado, ou um pai que olha para cima. Segundo eles, esta expressão sugere que Abraão ficava olhando para as estrelas, tentando adivinhar o futuro. Sabemos como o nome está muito ligado, não é? Como eu posso dizer, a um momento, ao que ele desempenharia, o que ele era naqueles dias. Portanto, há um entendimento por parte de muitos estudiosos que, de fato, Abraão ele vivia em um contexto de paganismo, de idolatria, quando Deus lhe apareceu lá em Ur dos Caldeus. Então, Abraão, mesmo sendo descendente de Sem, vivia na escura Ur, até que Deus o ordenou e disse, sai. E disse, deixa. E é uma ordem, queridos irmãos, extremamente chocante. Deixa seus pais, deixa seu povo, deixa a casa do seu pai. E essa decisão, ou melhor, que ele tinha que tomar, a ordem que Deus lhe dava era ainda mais agonizante, porque era muito imprecisa. Disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para onde? Para a terra que eu ainda vou te mostrar. A terra que eu lhe mostrarei. Abraão não era informado, não foi informado a princípio para onde ele iria. É fantástico as palavras de Calvino, porque ele diz assim, é como se Deus quisesse dizer, olha, eu te ordeno que você parta com os olhos fechados e te proíbo de questionar para onde eu estou te levando, até que, havendo renunciado tua pátria, te entregues totalmente a mim. E então, em algum determinado momento posterior, quando ele já havia se entregado totalmente ao Senhor e obedecido o seu chamado, é que Deus iria lhe revelar para onde ele estava. Era aquilo que Calvino chamou do verbo nudo, ou seja, a palavra nua do Senhor, a palavra pura. O que é que você precisa se apegar? É tão somente a palavra de Deus e obedecer. Quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, o autor destaca exatamente esse elemento da fé, no qual Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele haveria de receber como herança, que ele nem sequer sabia que lugar era esse. Mas esta foi a ordem de Deus, o chamado de Deus para este homem em Ur dos Caldeus. Certamente, nós veremos que esta ordem, este chamado, foi acompanhado com inúmeras promessas. E vale a pena observar os versículos 2 e 3, que Deus poderia ter dado 2 promessas, 3, até mesmo uma. Mas o texto bíblico nos mostra uma formulação perfeita, onde há 7 expressões de bênção sobre a vida de Abraão. É uma bênção perfeita da parte de Deus sobre todos os aspectos. Leia os versículos 2 e 3 que diz, vamos lá? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, sendo uma bênção. Abençoarei se te abençoarem, e amaldiçoarei se te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou este homem, mas ele prometeu algumas coisas. A primeira promessa, olha, de ti farei uma grande nação. E essa promessa contrasta com o fato de quê? De que Abraão não tem filhos, de que sua mulher é estéril.
Mas Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. A segunda promessa, Jesus, o Senhor Deus, disse que, olha, eu vou lhe abençoar. Isso significa que Abraão estaria debaixo do favor de Deus, que Deus iria lhe cercar de bênçãos, não só materiais, mas espirituais. A mão graciosa de Deus estaria sobre a vida deste homem. A terceira promessa havia dito Deus que iria engrandecer o nome de Abraão. No Antigo Oriente, queridos irmãos, o nome não era meramente um rótulo, mas a revelação do caráter. E este equivale à pessoa ou à personalidade. Assim, um grande nome acarreta não só em fama, mas em uma autoestima social. Um homem de caráter superior. E Deus disse: eu vou engrandecer o seu nome. Sabe o que é fantástico nisso? É que no capítulo 11 nós vemos os homens construindo a torre de Babel, porque eles queriam o quê? Tornar o nome deles grandes. Queriam engrandecer o nome deles sobre o mundo. Mas quem vai ter o nome engrandecido é aquele que foi chamado por Deus. Esta é a promessa de Deus para Abraão. Então, a quarta promessa, ser tu uma bênção, que para nós aqui é traduzido como um imperativo, mas que em outras traduções, como a NVI, diz: e você será uma bênção. Qual seria a melhor interpretação, o melhor entendimento para este imperativo? É de que Deus, sim, Deus vai abençoar este homem, mas que ele vai ser um canal de bênção para muitas outras pessoas. Que o plano de Deus passava em abençoar Abraão, sim, mas iria além da pessoa de Abraão. A quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio de ti. Eu vou abençoar aquelas que te abençoarem. Ou seja, aquelas que reconhecerem que tu és o meu escolhido, que tu és o portador das promessas, que tu és o Pai do Messias que está por vir, e aqueles que crerem como tu creu, serão abençoados. O que Deus vai fazer com os que não reconhecerem isso? Serão amaldiçoados. E esta é a sexta promessa de Deus. Por último, a sétima promessa diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, queridos irmãos, nós temos uma referência, queridos irmãos, ao Evangelho. Como Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra? Como essa bênção sobre a vida de Abraão iria se estender para todos os povos da terra? É fantástico nós percebemos que Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo chama o Messias, Jesus Cristo, de descendente de Abraão. Jesus Cristo era aquele prometido da descendência de Abraão, que veremos mais adiante nos versículos posteriores, que ele não vai usar a expressão no plural, mas vai falar do teu descendente, uma referência clara a Cristo, que é a sua pessoa. Então a promessa feita a Abraão cumpre-se em Cristo, onde aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Aonde o verdadeiro israelita, o verdadeiro descendente de Abraão, não é aquele que vai nascer do sangue como um judeu, mas que pela fé vai crer, assim como Abraão creu em Jesus Cristo, que haveria de vir. Nós cremos no Jesus Cristo que veio. Então aqui está claro que há uma promessa de que por meio de Abraão viria aquele que iria então, irmãos, ser uma bênção para todas as nações. Jesus Cristo, o Salvador. E agora? Deus fez todas essas promessas. Cabe a Abraão crer e obedecer. Será que é isso que Abraão vai fazer? Leiam, por favor, versículo 4 e 5
Leamos, que diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão não discute o chamado de Deus, não protela a ação. Em vez disso, ele obedece imediatamente. E pela fé, ele confia e dá o passo necessário para seguir adiante. Fé e obediência, como diria certo autor, formam uma unidade. Não há fé sem obediência. E aqui Abraão, ele obedece a Deus. Nós vamos perceber que quando ele parte, então, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. O pai de Ló, irmão de Abraão, havia falecido. Desde então, Ló passou a caminhar com seu tio. Há quem diga que a expressão utilizada que Ló foi com ele é de que a iniciativa de ir com o tio partiu do próprio sobrinho, dando alguns a entenderem que Ló estava crendo no mesmo Deus que o seu tio cria. Por isso, a sua disponibilidade de seguir, ou talvez por isso, segundo Pedro 2,7, Pedro se refere a Ló como o justo Ló. Mas não somente Ló vai com ele, também Sarai, sua mulher, o acompanha. E não somente isso, ele vai levar também consigo os seus bens. Abraão era muito rico, tinha muito gado, muita prata, muito ouro, muitos bens. E com ele também vai muitas pessoas. Às vezes as pessoas imaginam que foi Abraão com sua mulher, sabe? Meia dúzia de pessoas, e a realidade não é essa. Nós podemos, irmãos, perceber que Abraão tinha muitos servos, algo comum naquela época. Pessoas precisavam trabalhar para ele, para lidar com toda aquela demanda que ele tinha sobre rebanhos, ovelhas, camelos, bois. Algumas pessoas já haviam nascido dentro da sua própria casa, já faziam parte desse clã de Abraão. É fantástico nós percebermos que lá na frente, mais adiante, Ló, seu sobrinho, vai precisar ser resgatado. E lá nesta ocasião, Abraão vai escolher 318 homens nascidos em sua casa. Pense comigo, se havia 318 homens que eram guerreiros, imagine o restante do clã. Estamos falando, segundo alguns estudiosos, de uma tribo seminômade, de talvez 500 a 700 pessoas. E todo este povo estava debaixo do pastoreio deste homem. Martim Lutero, ao se referir a esta passagem, diz que essa era a igreja de Abraão. Na verdade, muito mais do que empregados e servos. Era uma família que Abraão tinha. Então, no final do versículo 5, diz que eles partem para a terra de Canaã. O que eu quero que você perceba é que no momento em que Deus chama Abraão, ele não diz qual é o lugar que ele está. Mas depois, queridos irmãos, Deus em algum momento revela a sua vontade. Então eles partiram à terra de Canaã e lá chegaram. O versículo 6 então diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Ele atravessou a terra de Siquém, que vai ser muito falado no livro de Gênesis, nós ouviremos, que fica ao norte de Canaã, ao oeste do Rio Jordão. E precisamente foi até a região ali do carvalho de Moré. E uma observação é destacada por Moisés, que na terra de Canaã habitavam quem? Os cananeus. Espera aí, Deus, o Senhor está me levando para uma terra que na verdade já está habitada? Lembremos, os cananeus
eram os descendentes de Noé, por seu filho Cã e seu neto Canaã. Tristemente, nós lembramos deles por causa do episódio em que Noé ficou bêbado e Cã então ridicularizando o beijo do seu pai. Noé, naquela ocasião, amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e toda a sua descendência. Deus o amaldiçoou e disse que ele será servo dos seus irmãos. No entanto, quando Abrão, descendente de Sem, chega a esta terra, o que acontece? Os cananeus estavam ali. Os cananeus não eram servos de Sem, mas dominavam aquela terra. Mais tarde, aquilo que Noé falou se cumpriria, quando os descendentes de Abraão conquistariam os cananeus, cumprindo a profecia de Noé. O fato é que essa terra já estava ocupada. Era mais um elemento para Abraão exercer a sua fé. Afinal, Abraão é um nômade, ele não é um guerreiro. Os cananeus são ferozes, são violentos, idólatras, adoravam outros deuses. Talvez esse carvalho de Moré fosse até um dos santuários da adoração deles. E agora que ele chegou na terra de Canaã, o que ele vai fazer? E nós vamos ver os versículos 7 a 9, que por onde ele passa, ele vai então edificando altares e rendendo a Deus o louvor e a honra que ele merece. Versículos 7 a 9, leiam por favor, que diz: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: amou sua tenda, e quando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali ele ficou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Quando Abraão chega em Canaã, Deus reafirma a promessa. Mesmo que Abraão ainda não tivesse filhos naquela época, daria a tua descendência essa terra. Abraão então responde à promessa do Senhor edificando um altar. Disse quem? Ele vai a Betel, onde ele arma a sua tenda, edifica outro altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. De Betel ele segue caminho, sempre rumo ao Negueb. É importante você observar que aonde Abraão chegava, ele ali edificava altares ao Senhor, invocava o nome do Senhor. Certo autor nos lembra que existem outros elementos por trás de invocar o Senhor. Existe, por exemplo, o sacrifício do animal, e o altar é para isso. Havia o elemento da oração a Deus em público, a invocação do nome de Deus, a palavra de Deus que ia ser transmitida. É como se Abraão estivesse perfumando toda aquela região com o verdadeiro evangelho. É como se Abraão tivesse aonde estava, onde ele chegasse, professando publicamente a sua fé. Em uma região extremamente idólatra, deuses como Baal, Milcom, Astarote, Refã, Moloque, Nazera, Nebom, Dagon. E aonde ele chegava, ele constrói altares, invoca o nome de Deus publicamente, como que estivesse anunciando o nome do Senhor no meio daqueles povos. Dizendo: este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que nós seguimos. Esse é o único que deve ser adorado. Então, ali em Canaã, enquanto ele se movia de cidade em cidade, de lugar em lugar, ele edificava altares e publicamente externava a sua fé no único e verdadeiro Deus naquela região idólatra. Mas então, algo vai acontecer, que vai provar a fé deste homem mais uma vez. Versículo 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, enquanto era grande a fome na terra. Quando ele desceu mais para o sul, para a região de Negueb,
E nós conhecemos esta expressão utilizada no Salmo 126, né? Como as torrentes do Negueb, deserto, árido. De vez em quando, as águas do Hebron inundavam, né? Mas o fato é que era uma região desértica. E ali o povo passou a ter fome. Algo muito comum naquela época, causado por secas, por pragas, por guerras. Então ele decide descer para o Egito. Afinal, um dos grandes impérios daqueles dias. Uma região que ficava ao norte da África, que havia sido povoada pelos descendentes de Cã, uma terra fértil, irrigada pelos principais afluentes do rio Nilo. Então Abrão decide descer. Imagine então ele com todo aquele povo para alimentar. Imagine ele sabendo que não poderia contar com os cananeus para suprir as suas necessidades. Então ele decide abandonar a terra prometida, e decide descer até o Egito. Mesmo que na expressão hebraica há uma sugestão de que a ideia dele era ficar por um pouco tempo e depois voltar para as terras de Canaã. Mas então, ao decidir descer para o Egito, ele pensa em algo, se preocupa com algo e decide elaborar um plano para resolver este problema. Versículos 11 ao 13. Leiam, por favor. Quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te por mim. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere. E por tua causa me concede. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, a gente precisa considerar algumas informações. Primeiro, que Sarai, mulher de Abrão, ela tinha aproximadamente 65 anos. E com seus 65 anos, ela era uma mulher ainda extremamente bela. Ela não havia sido mãe, talvez isso tenha preservado de alguma forma o seu vigor e a sua beleza, mas a primeira coisa que você observa é que Sarai era uma mulher extremamente bela. Uma segunda informação importante é você perceber e se lembrar que, na verdade, Sarai, de fato, era meia-irmã de Abrão. Eles eram irmãos por parte de pai. Somente, os dois eram filhos por parte de pai. Eram filhos de Terá, embora de mães diferentes. É um contexto, irmãos, não tenho tempo para isso, onde a poligamia e outras situações estavam envolvidas. Mas ele era meio-irmão de Sarai. Outra informação a considerar é que era costume no Antigo Oriente, naqueles dias, príncipes, reis, homens poderosos, tomar mulheres solteiras para o seu harém. Era comum, ninguém podia questionar nada. A única coisa que eles não podiam fazer era se apossar de mulheres casadas. Porque no Antigo Oriente, para vocês terem ideia, o adultério era visto como um crime mais grave do que o assassinato. Sabe por quê? Porque o assassinato, ao você cometer, o homicida matou aquela pessoa. Mas quando há um adultério, o adúltero arruína toda uma geração com aquela semente maligna, poderíamos assim dizer, que foi introduzida. Então, adultério é algo terrível. Mulheres solteiras, tudo bem, vocês podem tomar para o harém de vocês. Um local que reunia as concubinas, esposas, mulheres, e então podia usufruir da companhia delas como quisessem. A outra informação importante é que era comum reis, uma vez que não podiam adulterar, fazer o quê? Para se apossar de mulheres casadas, tornar estas viúvas. Matavam-se o quê? Os maridos,
para que elas, tornando-se viúvas, eles pudessem então tomar para si. Abraão estava ciente de tudo isso, e então ele está prestes a entrar no Egito. Então ele chama sua mulher, Sarai, e diz: olha, quando a gente vai entrando, você diz que é minha irmã, para que eu possa ser poupado, que não me tirem a vida, porque você é uma mulher muito bonita. O que é que a gente percebe? O temor dos homens entrou no coração de Abraão. E o que foi que aconteceu? Qual foi o desenrolar deste plano? Versículos 14 a 16, leamos. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Naquele tempo, as mulheres não usavam véu. As mulheres só começavam a usar véu quando os persas dominam o mundo oriental e obrigam esta prática. Então, quando aquela bela mulher Sarai entra no Egito, a beleza dela logo se torna notória. E a notícia é levada por príncipes a Faraó, que informam desta belíssima estrangeira. E então diz o texto que Faraó manda levá-la, pegar a mulher pegar Sarai e levar para a sua casa. Certamente mandou buscar para o seu harém, certamente movido por paixões pecaminosas, carnais, uma das marcas do homem depois da vida. À luz do versículo 19, nós veremos que ele não faz isso sem antes perguntar a relação dos dois. E lá no versículo 19 veremos que Abraão disse: olha, ela é minha irmã. E então ele toma Sarai, leva para o seu palácio e ainda presenteia a Abraão como um rei que troca presentes com outros. Abraão recebe inúmeros presentes de Faraó. Então aí está o plano da vida. Mas o que é que Deus achou de tudo isso? O que é que Deus achou de tudo isso? Versículo 17 diz: porém, o Senhor, esta expressão aqui, irmãos, mostra a intervenção de Deus na história. O porém aqui mostra que Deus vai intervir. Abraão, está fazendo todo esse planozinho aí, mas espera aí que agora eu vou intervir. E ele vai intervir para julgar, para castigar Faraó, mas também para repreender o seu servo Abraão, pelo que havia feito. Por isso, o versículo 17 diz assim, leia: porém, o Senhor Deus manda grandes pragas, doenças sobre o seu palácio, sobre a sua corte. E tudo isso foi por causa de quê? O texto diz: por causa de Sarai, mulher de Abrão. Nós não podemos perder de vista que essas pragas foram derramadas e um dos objetivos era proteger Sarai. Proteger. Muitos se perguntam se Faraó chegou a se deitar com Sarai. Mas esta praga está aqui para exatamente mostrar que Deus interveio, não permitiu que tal coisa acontecesse. Me permita ler as palavras de Calvino, quando ele diz assim: visto que ela foi levada e por algum tempo passou a morar no palácio, muitos supõem que ela foi maculada pelo rei. Ou seja, que o rei dormiu. Porém, não é crível que, ao ter em seu poder um homem lascívio, houvesse poupado a modéstia dele.
De fato, Abrão já merecera isso sobejamente, pois não havia confiado na graça de Deus, nem confiara a castidade de sua esposa, a sua fidelidade e cuidado. Mas a praga que veio logo em seguida prova suficientemente que o Senhor estava atento a ela. E desse fato podemos concluir que ela permaneceu incoluta. E embora quanto a isso Moisés não diga nada de modo expresso sobre o assunto, a partir de uma comparação com uma história similar subsequente, podemos supor que a proteção divina não foi negligente para com Abrão, também naquele momento. Ao correr um risco semelhante, veremos em Gênesis 21, Deus não permitiu que ela fosse violada pelo rei de Gerar. Então pressupomos que agora estaria exposta à lascívia de Faraó. Porventura estaria Deus cuidando mais de Sarai, submetendo a segunda desgraça, uma vez que teria sido desonrada, ou preservando, porque até então vivera íntegra e castamente. Sobre todas essas palavras de Calvino, por exemplo, o que nós temos nas Escrituras Sagradas sobre Esther. Lembre-se da rainha Esther, uma jovem judia que foi levada para o palácio do rei, mas antes de se achegar à presença do rei, passou por um longo período de purificação, preparação, embelezamento. Foram 12 meses, à luz do que está escrito em Esther capítulo 2, versículo 12. Por isso entendemos, irmãos, que este rei não chegou a possuir Sarai, mas ao introduzi-la no seu palácio, no seu harém, ou em qualquer outro lugar, antes que isso acontecesse, por causa de Sarai, Deus o que? Enviou aquelas pragas. De alguma maneira, Faraó entendeu que era por causa daquela mulher. E então, versículo 18 ao 20 diz assim: chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? Perceba, e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele a sua mulher e a tudo que possui. Sabe o que é fantástico? O ímpio Faraó está repreendendo o piedoso Abraão. E este não tem defesa. Este não atreve-se a defender. Certo comentarista disse que o silêncio de Abraão é a confissão de sua culpa. O Derek Kidner, comentando, ele diz: porque Abraão fez uma transição do plano da fé para o medo. Foi incapaz de responder à contundente repreensão de Faraó. Então Faraó dá ordem aos seus homens a respeito dele, que acompanhem ele para garantir que vocês vão sair das minhas terras. E Abraão, então, deixa o Egito como um homem envergonhado e humilhado. Porque deixou de confiar ou se esqueceu das promessas de Deus. O que vai acontecer agora? Veremos na próxima semana. Mas quais são as lições que podemos tirar hoje e refletir, procurando aplicá-las às nossas vidas? A primeira lição, a primeira verdade que destaco nesse texto é que o chamado de Deus a Abrão é fruto do quê? Da sua graça. Queridos irmãos, há inúmeros indícios para crermos que Abraão era um idólatra, que cultuava outros deuses. Mas Deus chamou Abraão. Deus o elegeu soberanamente. Chamou de maneira irresistível. Fez com ele uma aliança, como nós veremos.
pura manifestação da graça. Mas ele escolheu aquele homem chamado dos caldeus. Os israelitas, descendentes de Abraão, igualmente seriam constituídos em uma nação, no qual Deus faria uma aliança com eles. Eles que eram ex-escravos, que saíram da terra do Egito, não eram ninguém. Era um povo sem identidade, sem território, sem constituição, sem rei. Mas Deus decidiu escolhê-los. Deus escolheu agraciar aquele povo como nação. Aquele povo a quem Moisés está escrevendo, prestes a entrar na terra prometida, ao se referir no passado à história de Abraão. Por que isso é significativo para as nossas vidas? Porque da mesma forma, nosso Deus em Cristo nos chama de Deus. Não por os homens se valerem de alguma coisa, mas pela mesma séculos, transformando a graça poderosa de escolher você. E assim, ao longo da história, Deus tem chamado pecadores, pela sua infinita graça, chamado estes para uma fé obediente, de serviço, de temor, de alegria, de prazer ao Criador dos céus e da terra. Você percebeu que esta noite pode ser extremamente significativa para a sua vida? Houve um momento na história de Abraão, naquele cenário de trevas em que ele se encontrava, que Deus falou ao seu coração. Esta noite pode marcar a sua vida, pode marcar a sua história, como a noite em que você vai ouvir a voz de Deus te chamando poderosamente, tirando-lhe da morte para a vida, transformando completamente o seu ser, fazendo você olhar adiante pela fé, na certeza de coisas grandiosas. Estamos Jesus como seu Senhor e Salvador. Por que não crer que Deus também tem algo maravilhoso para a sua família? Não crer, meus queridos irmãos, que Deus pode transformar não somente o teu coração e alcançar os seus filhos, mas para que esta noite você seja algo da manifestação graciosa de Deus sobre o seu coração. E aquilo que Deus vai fazer no teu coração se alastre pela sua casa. E que Deus faça coisas grandiosas para a honra e para a glória do Senhor. A verdade é que quando chamado por Deus, Abraão obedeceu pela fé. Abraão obedece pela fé. O povo está prestes, a quem Moisés está escrevendo, prestes a adentrar a terra prometida para conquistá-la. Precisam atravessar o rio Jordão, precisam guerrear contra pelo menos 7 povos, tem uma Jericó para derrubar lá, que tem uma muralha terrível. Ouvir a voz de Deus e seguir adiante por esse caminho será desafiador, mas lembre-se de Abraão, que ao ouvir a voz de Deus fez o quê? Pela fé obedeceu. Pela fé obedeceu. Abraão deixou tudo. Abraão partiu. Abraão partiu. Igualmente hoje, Deus está nos chamando para iniciar a nossa jornada de fé. Não
para a Canaã, daquele território ali na Palestina, mas para a Canaã celestial. Este pode ser o chamado de Deus esta noite ao teu coração, dizendo: olha, meu filho, ouça minha voz, pois há uma Canaã celestial preparada. Eu estou te chamando para você me seguir, para você obedecer, para você dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. Mas talvez você já chegou aqui esta noite e você está preocupado, porque você está cheio de falsas ideias, cheio de crenças equivocadas. Quando Deus está te chamando para seguir a Ele, assim como Jesus Cristo falou posteriormente: quem ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais os seus bens, as suas posses, não é digno de Cristo. O mesmo chamado que Deus fez a Abraão, em certo sentido, é o mesmo chamado que Deus ao coração dos pecadores, desafiando-os a seguir em obediência pela fé. Pela fé. A salvação sempre foi a mesma. Pela graça, mediante a fé em Cristo. E em sua graça, Deus nos chama para crer e obedecer, a renunciar aos prazeres do mundo, às falsas crenças, e nos apegar a Ele mediante a fé. Por isso, chegou o tempo de você, de fato, obedecer, crer e obedecer. Chega de professar, sabe, que você em sua casa serve ao Senhor, e na prática você realmente não tem a Deus. Chega dessa falsa ilusão de que vir à igreja, as atividades da igreja, com sua família, e não obedecer, e não viver o que você tem ouvido domingo após domingo, é normal na vida de um crente, porque não é. Chega você, filho, chega de enganar teus pais, de ser essa criança, esse adolescente, esse jovem extremamente religioso, que vai nos cultos aos domingos, mas que durante a semana em nada é diferente do mundo. Pelo contrário, ama e está em busca dos seus prazeres. Chega disso. Chega, mãe, de vestir essa capa de mulher piedosa, tentando terceirizar, sabe, a palavra de Deus ao ensino do departamento infantil, quando é seu dever instruir o seu filho, a sua criança, dentro do seu lar. Chega, Maria, que pode subir nesse púlpito para pregar, ser uma liderança na igreja ou não, ou até mesmo um membro zeloso da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está precisando viver o verdadeiro evangelho dentro do seu lar, honrando a Deus como pai, honrando a Deus como esposo, sendo um bom filho para a glória de Deus. Chega! Hoje nós vemos as famílias completamente esfaceladas, e muitas famílias sendo esfaceladas dentro das igrejas. Mas qual é o problema? O problema é que não são poucos os que estão enganando a si mesmos, professando uma fé que não vivem, dizendo crer em algo, mas não obedecem. A culpa, na verdade, é nossa. A culpa, na verdade, é sua. Porque o nosso coração está repleto de ídolos. Podemos não ter dentro dos nossos lares uma imagem, uma escultura, mas perceba onde você está gastando o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento. Você percebe que quando esses ídolos estão ameaçados, nós nos angustiamos, nos desesperamos. O nosso coração, como diria Calvino, é uma fábrica de ídolos. Sim, chegou o tempo de rompermos com esta idolatria e de fato crer totalmente no nosso Senhor e Salvador e partir pela fé em obediência a Ele e a sua palavra. As coisas não dão certo, pastor.
A minha casa, pastor, passa por lutas, por dificuldades, meus filhos dão trabalho, pastor. Você não está vivendo o evangelho que tem sido pregado no púlpito desta igreja. Quando você viver e obedecer, mesmo que você passe por lutas, aflições e tribulações, você vai perceber como tem valido a pena, e não vai abrir essa boca para murmurar, reclamar ou questionar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega em nome de Jesus, de professarmos que somos uma família que serve ao Senhor e não obedecer. O chamado de Deus para você essa noite é um chamado à obediência. Se você sonha em ter um lar abençoado, creia, mas obedeça pela fé, em nome de Jesus. E por último, quando Abraão deixou de confiar em Deus, ele fracassou dolorosamente. Moisés está mostrando para aquela nação que está para entrar, atravessar aquele Jordão, todos os desafios que virão. Está mostrando, filhos de Israel, Deus quer que vocês confiem nele plenamente. Enquanto nós vamos caminhar para o cumprimento final de suas promessas, confie plenamente em Deus. O que é que nós vemos com Abraão? O temor dos homens entrou no seu coração. Pensou, mas e quando eu chegar no Egito, como será? E o que vai acontecer se eu ficar aqui e vou morrer de fome? O temor, medo. Ele deixou de confiar em Deus, esqueceu do chamado do Senhor, esqueceu da maneira como saiu dos caldeus pela fé, esqueceu das promessas que Deus fizera para abençoá-lo e que seria bênção para toda a nação. Se esqueceu do que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que o Deus destas promessas não protegeria Abraão? Será que o Deus que tudo isso prometeu não estaria cuidando dele nos bons e nos maus dias? Abraão se viu vencido pelas circunstâncias, foi colocado à prova e falhou. Você ouviu o chamado de Deus, você diz: ô Senhor, muito obrigado. E você começou obedecendo o Senhor. Ô Senhor, que coisa maravilhosa. Mas durante essa caminhada, por causa das circunstâncias, por causa dos seus medos, temores, você parece que se esqueceu de Deus, ou deixou de confiar sobre muitos aspectos da sua vida. Por que você deixou de confiar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem, que tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa? Porque nós temos deixado de confiar no Deus que nos chamou e prometeu que sempre estaria conosco, que prometeu que nunca nos abandonaria, que prometeu que iríamos atravessar e peregrinar este mundo, mas que entraríamos na glória eterna de deleite e de prazer para todo sempre. Nós somos um povo que vive pela palavra de Deus. Nós somos um povo que vive pelo que sai da boca do nosso Deus e não pelas circunstâncias em nossas vidas. E talvez é isso que está faltando em seu lar e em sua família. Você tem se atemorizado, se preocupado com as muitas circunstâncias. Tape os seus ouvidos para isso e viva pela palavra da boca que sai do nosso Deus. E o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Que esta noite o bom Deus arranque do seu coração o medo e a insegurança. Que você confie que de fato
Se a sua vida pertence a Deus, você está debaixo dos cuidados dele para todo sempre. Que se a sua família pertence ao Senhor, não há o que temer, nem dias tenebrosos, nem noites escuras da alma, porque ele estará contigo. Viva pela palavra que sai da boca de Deus, e não pelas circunstâncias que te atemorizam. Talvez seja isso que está faltando dentro do seu lar. Me permita citar as palavras do Ian Dury, no seu livro que fala sobre a promessa entre o abismo. Diz assim o texto: Abraão estava com medo. Ele tinha se esquecido de que o Deus a quem servia era maior que seus problemas. Ele pensava que Deus precisava de alguma ajuda para cumprir suas promessas. Ele pensava demais sobre os desastres naturais que poderiam vir sobre ele, e muito pouco em obedecer a Deus e deixar que as coisas acontecessem como deveriam acontecer. Aqueles que voltam, atenção, as costas para o chamado de Deus em favor daquilo que este mundo tem a oferecer, geralmente vivem para lamentar sua escolha. No entanto, tendo tomado a decisão, Abraão não podia se desfazer dela. Graças a Deus, porém, seus planos não são facilmente frustrados. O Deus que chamou o universo à existência com o estalo de seus dedos, não será frustrado pelas precipitações de seus colaboradores humanos. Circunstâncias, insensatez e nem mesmo pecado ficarão no caminho do propósito de Deus de fazer Abraão uma grande bênção. Que pensamento confortador para as nossas vidas. Saber que Deus está cuidando de nós. Sim, as nossas decisões erradas, precipitadas, pecaminosas trarão dor. E talvez seja isso que você esteja passando. Mas o plano de Deus vai ser frustrado sobre o seu povo, sobre a casa que teme ao Senhor, não será. A despeito dos nossos erros, a nossa vida continua debaixo das suas mãos, e Ele é poderoso para nos arrastar até o futuro glorioso que Ele tem para todo aquele que teme a Ele e o tem como Senhor. Por isso, não deixe de confiar. Não deixe de confiar. Viva pela palavra que sai da boca de Deus. Mesmo que nessa peregrinação passemos por situações dolorosas, saiba, o final será glorioso. E quem está dizendo isso não é o pastor Cláudio, é promessa de Deus para os seus filhos. Confie em Deus e persevere. E persevere em nome de Jesus. O que vai acontecer agora com Abraão? Deus havia prometido que iria cuidar de Abraão, e de fato fez. Corrigiu Abraão quando ele caiu, mesmo que tenha sido por meio de um rei ímpio, o que mostra que Deus teve misericórdia. Deus protegeu Sarai daquela terra, apesar de tudo. Deus não permite que eles continuem no Egito, botam ele para arrumar de volta a sua peregrinação, e eles ainda voltam mais ricos do que quando voltaram, sobre alguns aspectos. Deus continua cuidando deste homem, Deus continua cuidando de Abraão, e a sua história continuará no próximo domingo. Queremos muito contar com a sua presença. Querido irmão, nós vimos no início da exposição que esse capítulo ele surge
no contexto como uma nova história. Um momento em que Deus vai, a fazer uma grande nação, um novo povo. É um momento cheio de esperança, de recomeço naquele cenário tenebroso depois da Torre de Babel. E por que esta mensagem do chamado de Abraão hoje é tão significativa? Porque talvez comece hoje a reconstrução do seu lar. A partir do momento em que você vai ouvir a voz do Senhor, vai se arrepender dos seus pecados e vai crer nele. Esta palavra é uma palavra de esperança, de recomeço, para você e para a sua família. Aqueles que creem em Jesus Cristo, saibam que terão sempre um amanhã glorioso para ser vivido, ou na esperança e na promessa. Nós vamos ouvir um louvor esta noite. Eu queria que você estivesse em oração pela sua vida. É um louvor que fala dos nossos momentos difíceis, mas que, como em Cristo, pode ser diferente e será diferente para você e sua família. Fique em oração nesse momento. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua família diante de Deus. Use esse tempo para orar pela sua vida, também pela sua casa. Este não é o fim. A luz para esta casa. Este não é o fim. A luz para esta casa. Um novo caminho, amor intenso. Você vai descobrir. Estava perdido em teus sentimentos, mas a paz nascerá em ti. Não tema nada, Deus te abraça e cuida do teu coração. A noite se acaba.
acaba e chega a alvorada, a luta se torna canção. Este não é o fim. A luz em minha casa. Este não é o fim. A luz em minha casa. A luta se torna canção. Este não é o fim. A luz em minha casa. Não tema nada, Deus te abraça e cuida do teu coração. A noite se acaba e chega a alvorada, a luta se torna canção. A providência de Deus está ali. Este não é o fim. A luz em minha casa. Este não é o fim. A luz também para a sua casa, por meio de Jesus Cristo. Você pode ter saúde, filhos bem criados, um carro do ano, fazer viagens dos sonhos. Se você não tiver Jesus Cristo, você não tem nada. Por outro lado, você pode não fazer grandes viagens. Você pode passar por lutas financeiras. Você pode passar por muitas privações no seu lar e lutas profundas. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Por que imaginar que este é o fim para o teu casamento, para o seu relacionamento com os filhos, para a sua família? Porque se Cristo faz parte desta história, à luz das Escrituras, este não é o fim. Que o bom Deus aplique esta palavra ao teu coração e ainda perseverar em obediência pela fé. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo, por cada uma dessas famílias que o Senhor trouxe aqui, pelo início dessas exposições e por tudo que o Senhor já tem reservado para ministrar aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor aplique as verdades que foram aqui expostas aos nossos corações. Que haja salvação, que haja transformação, que o Senhor restaure muitos lares para a glória do teu santo nome. Te agradeço por cada elemento de culto, por tudo que desfrutamos pela ceia do Senhor, por esses louvores maravilhosos, por tudo. Muito obrigado por cada uma dessas famílias que o Senhor trouxe. Temos o coração grato, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos dê o restante de semana debaixo das tuas mãos e do teu cuidado. É assim que nós te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida desta igreja, sobre todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém.